Professor José Vicente é presidente da Afrobras, organização não governamental que mantém a Universidade Zumbi dos Palmares, escola de nível superior voltada à formação de jovens afrodescendentes, 89% dos alunos e 40% dos professores. Vamos conversar com ele, eu, Roberto Godoy, e Moacir Assunção, jornalistas do Grupo Estado, na véspera do Dia da Consciência Negra. Moacir. Boa tarde, tudo bem, professor? É um prazer recebê-lo aqui e gostaria de perguntar para o senhor o seguinte, acabou de ser publicada uma pesquisa do Diese mostrando que os trabalhadores negros na Grande São Paulo recebem, todos esses 120 anos depois da abolição e toda a trajetória de Zumbi e tal, e mesmo assim os trabalhadores negros recebem metade do que recebe um trabalhador branco, um trabalhador não negro, branco ou amarelo, na mesma função. Como é que o senhor analisa essa questão ainda tão premente nos dias de hoje? Primeiramente, boa tarde, é um grande prazer poder revê-lo, não é? E rever o Godoy também e participar dessa nossa conversa. Agora, no que diz respeito às estatísticas, elas, porque são duas, tem do Diese e do SEAD, que saíram concomitantes, né? Mas essas duas juntam-se a dezenas de outras que há 20 anos dizem a mesma coisa. Olha, o fosso de desigualdade entre negros e brancos é esse daqui, não é? Então, a nossa percepção é de que nós continuamos patinando na análise, na compreensão desse tema, nós continuamos muito incompetentes no sentido de produzir intervenção frente aos números que a ciência diz que está presente, e nós também temos muita comodidade para continuar tratando isso como algo natural. É natural, as coisas são assim mesmo, não tem muita coisa a ser feita. Ou, no limite, a discriminação é social. A ciência está dizendo que não. Professor, e como fazer para tentar diminuir esse fosso? Eu lembro que uma vez nós conversamos há uns bons anos atrás e o senhor falava exatamente da fundação da Zumbi dos Palmares, que acabou se concretizando. Eu me lembro que o senhor dizia que tem que ensinar a primeira matéria que teria que ter, o primeiro curso superior que teria que ter na Zumbi dos Palmares seria a administração de empresas, para que os jovens negros aprendessem a ser empreendedores, né? Como fazer para tentar, de alguma forma, diminuir esse fosso que o senhor falou que é muito largo, que é uma tremenda dificuldade, uma dificuldade até da própria sociedade conviver com essa questão? O que fazer para tentar diminuir esse fosso? As forças progressistas do país, aquelas instituições e pessoas que têm compromisso efetivo com o país e que têm compromisso efetivo com os valores basilares da humanidade, não pode continuar deixando de lado esse tema. Então, essas pessoas e essas instituições, porque nós estamos dizendo que esses números deveriam ser suficientes para o Ministério Público estar entrando com uma representação criminal contra todos os poderes instituídos, que o Congresso Nacional tinha que estar tomando qualquer providência exequível, que a mídia deveria estar dizendo que, olha, é um absurdo, esses são os números do apartheid sul-africano. Nem no tempo do apartheid sul-africano os números não eram esses, não é? Enfim, então todos nós deveríamos estar extremamente preocupados com esse quadro de coisas. Por que isso? Porque a visão primeira é de que as vítimas são negros, mas não são os negros as vítimas são todos os brasileiros. Nós estamos falando de um país que está cindido ao meio, que tem uma fratura exposta e que, se nós não cindirmos, não criarmos possibilidade para esses dois Brasis se comunicarem, nós vamos ter a cada tempo, cada um se afastando mais do outro. E daí, todas as perspectivas são possíveis e pensadas. Então, eu imagino que, e eu fico contente e parabenizo vocês, que as forças sociais têm que pegar esse tema às mãos. Então, a mídia tem que pôr essa discussão no centro das atenções e tem que colocar isso na agenda nacional. As forças sociais, sejam ONGs, igreja, partido político, sindicato, precisa também ter esse olhar e essa compreensão. O prejudicado sou eu, não são os negros, são todos os brasileiros. E o terceiro e mais eficaz, nós precisamos ter agora, mais do que a coragem, a ousadia de fazer efetivamente uma intervenção que possa, pelo menos dentro de um plano de metas, permitir que daqui a 20 anos nós visualizemos números muito melhores que esse.
O senhor vê, o Brasil tem a maior população negra fora do continente africano. Sim. Quando o senhor projeta 20 anos, o senhor vê algum tipo, ou seja, se não se tomar algum tipo de providência agora, em 20 anos, essa acomodação artificial que a gente tem hoje pode se transformar num conflito? Milton Santos disse e eu repito, continuemos rezando para que os nossos jovens do Morro Carioca, dos Morros Cariocas, ainda permaneçam encantados pela emoção, né, de transacionar droga e tudo que implica, correr da polícia, trocar tiro. Porque o dia que eles perderem esse elan pela droga, colocarem as suas bazucas e seus R-15 e descer para o asfalto, então nós vamos ver esses dois Brasis se degradando. E estamos a poucos passos. Aliás, as manifestações são claras e evidentes em todo espaço. O PCC está aí, né? Porque se nós não temos condutores para levar para o caminho da salvação, aparecerão tantos outros disponíveis a fazer isso. Então o PCC, primeiro os traficantes, agora as milícias no Rio de Janeiro, e nós estamos falando das periferias que estão transbordando, nós estamos dizendo da Cracolândia, só tem jovens negros na Cracolândia, e a gente passa e faz de conta que não é comigo, não tem nada a ver com isso. Enfim, então a perspectiva é a seguinte, nós estamos em níveis estratosféricos de exclusão, que a perspectiva não é outra. Como é que se resolve isso? Se dizem que não existe raça, não existe racismo, discriminação, se houver, é social, o problema é a pobreza, tem que universalizar e deixa como é que está para ver como é que fica, não tenham dúvidas de que no futuro... Qual seria, na sua opinião, suponhamos o seguinte, o senhor teria, para efeito de raciocínio, o senhor teria a capacidade de criar 3 linhas operacionais que fossem de resgate dessa situação, quais seriam elas? Primeiro, o Brasil, o governo brasileiro, o governo central, é o maior comprador do país. Todas as empresas que quiserem negociar produtos e serviços com o governo têm que ter uma política de metas de inclusão de negros e de valorização da diversidade na sua ação. Todas as empresas que quiserem participar de licitação terão um bônus de 10 pontos, 20 pontos, se apresentarem políticas e planejamento de metas de inclusão de negros num período de 20 anos, coloquemos assim. Segundo, a comunicação social precisa e espelhará a representação social do país. E essa abordagem, essa apresentação será uma abordagem que valorize essa diversidade, para levantar a autoestima. Entendo. E o terceiro, me permita, o terceiro que você está dizendo, nós precisamos viabilizar a participação do negro nos espaços de decisão nacional. Se eu não tiver negro no Conselho Nacional de Educação, a minha educação nunca vai privilegiar o aspecto do negro. Se eu não tiver negro no Ministério Público, a minha investigação nunca vai privilegiar alguns aspectos dessa natureza. Se eu não tiver negro nos grandes espaços de decisão nacional, a minha decisão nacional nunca vai espelhar a representação social dos negros no país. Agora, por exemplo... Isso é fácil fazer, tem a medida provisória. Nas Forças Armadas, a gente tem generais negros. Quantos? Poucos, mas temos generais negros, brigadeiros negros, mas não temos almirante negro. Por quê? Aliás, nós não temos, proporcionalmente, não temos negros nas Forças Armadas, né? Pelo menos no cargo de oficialado. 1 ou 2, a regra não confirma. Claro. Né? A exceção não confirma a regra. Mas o que nós estamos dizendo é que nós não temos negros, seja no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, no Ministério Público, os delegados de polícia, nós temos 368 desembargadores no Estado de São Paulo, tem um negro. Um único negro. Nós temos, a Universidade de São Paulo é a maior universidade da América do Sul, possui 5.400 professores, 4 são os negros. 4? 4 são os negros. E por aí afora, não é? De modo que... esses os números e essa é a realidade que nós temos que enfrentar. E essa realidade que precisa ser enfrentada é uma realidade que confirma o que nós estamos debatendo há 120 anos. O Brasil e o Estado é um mediador. Ele faz a mediação para atuar onde existem desequilíbrios. Nós temos um desequilíbrio enorme entre negros e não negros. O país e o Estado precisam atuar para fazer esse equilíbrio.